Que Deus abençoe a todos. Que Ele possa abrir o nosso entendimento para que possamos compreender a sua palavra. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra do Senhor hoje com o tema: onde está o Deus que me criou? E onde encontrá-lo? Porque talvez você conheça Jesus de uma maneira genérica, de uma maneira histórica. Talvez você conheça Jesus dessa maneira: aquele de quem os profetas falaram a respeito dele, como o profeta Isaías mesmo, que falou de Jesus, profetizou a respeito de Jesus há cerca de mais de 700 anos antes que ele ia nascer. E essa profecia, ela se cumpriu depois de mais de 700 anos, lá por intermédio de Maria, quando o anjo anunciou a Maria que ela ia conceber do Espírito Santo. E ela concebeu e Jesus nasceu. E ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E depois dele ser batizado, João Batista viu o Espírito Santo de Deus descer em forma de pomba, em forma corpórea de pomba, e testificar, uma voz vinda do céu, e testificando que ele era o Filho de Deus. Depois disso, Jesus cumpriu o mandamento do Pai e anunciou o reino de Deus aos homens. Ele curou leprosos, ressuscitou o morto, fez o cego enxergar, o mudo ouvir, e anunciou o reino de Deus a todos os homens. Fez muitas maravilhas aqui na terra. Depois ele foi levado à cruz do Calvário, crucificado, morto, sepultado, e ressuscitou no terceiro dia e subiu ao céu. Talvez você conheça Jesus dessa maneira, de uma maneira histórica. Mas eu quero saber como encontrar Jesus hoje. Como eu vou falar com Jesus hoje. Essa é a minha pergunta. E essa resposta tem que vir dentro da palavra. Porque as pessoas aí fora falam o que quer. Eu quero resposta dentro da palavra. Fora da palavra de Deus, não há verdade. Então vamos para a palavra para a gente entender. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então o texto aqui está dizendo que Deus falou antigamente de muitas maneiras pelos profetas, através de sonhos, revelações e de muitas maneiras, mas a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, por intermédio do Filho. Mas a Bíblia diz que Jesus ressuscitou e subiu ao céu. E como eu faço para encontrá-lo? Tem que subir ao céu? Tem que subir ao céu? Vamos à resposta. Deuteronômio capítulo 30, versículo 11, 12, 13 e 14. Porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que não o traga e não o faça ouvir, para que o façamos. Nem tampouco está da além do mar, para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que não o traga e não o faça ouvir, para que o façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo aqui que nós não podemos questionar. O meu Deus está no céu. Quem subirá lá para trazer a sua palavra, para que possamos cumprir os seus mandamentos e os seus estatutos e obedecê-lo? Ele está além do mar. Quem irá por nós lá buscar a sua palavra, para que possamos cumprir e obedecer as suas leis, os seus mandamentos, os seus estatutos? A palavra de Deus diz que ela está muito perto de nós, está no nosso coração e na nossa boca. Então nós não podemos questionar onde está o nosso Deus. Mas onde eu vou encontrá-lo? Vamos à resposta. João capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha,
No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, verbo é palavra. Então essa palavra estava com Deus no princípio. Ela se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus é a própria palavra dele revelada aos homens. Se você quiser encontrar Jesus, você vai ter que vir para a palavra. Aqui ele vai falar com você e vai se revelar a você. Você tem que vir para a palavra para você encontrar Jesus. Fora da palavra dele, de maneira nenhuma você encontra ele. Quando ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está dizendo, vem para a palavra, vem pelo caminho. Quando ele diz, eu sou a porta, essa porta é a palavra. Você tem que vir pela porta, você tem que entrar pelo caminho verdadeiro, que é a palavra de Deus. Porque se você for pelo lado que as pessoas falam, tem um ditado popular aí que as pessoas falam, muitos caminhos levam a Deus. Muitos caminhos levam à perdição. Muitos caminhos levam a religiões. Muitos caminhos levam a seitas, heresias, menos a Deus. Porque ele diz, eu sou o caminho. Então o único caminho é a palavra de Deus, não há outro caminho. Se você subir por outro caminho, você vai ter problema. Porque quando você chegar lá em cima, você que vai subir por outro caminho, aqueles que vai por outro caminho, quando chega lá em cima no dia do juízo final, ele vai ter problema. Ele vai encontrar com quem? Com o dono da palavra. E ele de maneira nenhuma vai retroceder e voltar atrás contra a sua própria palavra que saiu da sua boca. Pode ser o maioral aqui da terra, pode ser o rei, quem for. Ele jamais vai retroceder contra a sua própria palavra. Porque é ele quem coloca o nome no livro da vida e é ele quem tem poder para colocar e é ele quem tem poder para retirá-lo. Ele coloca e ele retira. Ele tem poder para todas as coisas. Então por isso que não dá certo subir por outro caminho. Tem que subir pelo caminho verdadeiro, que é a palavra dele. Tem que aceitar a palavra de Deus. Senão no juízo final vai ter problema. Porque esta mesma palavra que testifica aqui na terra, testifica também lá no céu. Ela testifica aqui e testifica lá. Lá vai estar o dono da palavra. Essa palavra vai estar lá. Quando o camarada chega lá por outro caminho, vai ter sérios problemas. Por isso a pessoa tem que entrar pelo caminho da verdade, que é a palavra do Senhor. Eu vou dar um exemplo para que você entenda melhor. Você tem um aparelho de rádio na sua casa. Esse aparelho está em cima da mesa lá desligado. Você ali, você escuta as suas programações, mas esse rádio está em cima da mesa desligado. Então o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e ligar ele na tomada. Para que ele funcione e você assista as suas programações, suas notícias, suas programações normais. Ele é um aparelho receptor, o rádio é um aparelho receptor. A mesma coisa somos nós. Nós somos receptor do Espírito de Deus. Deus disse, neles habitarei e neles andarei. Ou seja, Deus, o Espírito de Deus habita em nós e falam através de nós. A Bíblia diz que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo de Deus. Mas o que temos que fazer para ligar, para religar, para voltar para o nosso Deus? A Bíblia diz que devido ao pecado de Adão e Eva, nós nascemos separados do nosso Deus. Lá em Romanos ele disse que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então nós temos que fazer essa ação. Devido a nós nascer separados por causa do pecado de Adão e Eva, nós temos que fazer essa ação de ligar, de voltar para o nosso Deus. E como fazemos isso? Aceitando a sua palavra. Aceitando os seus mandamentos. Aceitando o Senhor Jesus. Aí nós fazemos essa ação de ligar. Nós fazemos essa ação de voltar. E qual é esse tempo que eu tenho para voltar para o meu Deus? Porque a gente nasce separado, como eu falei. Nós temos um tempo para voltar. E qual é esse tempo? Do nosso nascimento até o caminho da sepultura. É o tempo que o nosso Deus dá para que possamos voltar para Ele. É esse tempo, somente esse tempo. Passou esse tempo,
nós seremos separados eternamente do nosso Deus. Porque Ele só dá esse tempo. Do nosso nascimento até o caminho da sepultura. Nós só temos esse tempo. Perdemos esse tempo, acabou. Vamos ficar separados do nosso Deus eternamente. Não terás outra chance. Então, para você que não conhece bem as Escrituras, que não conhece as Escrituras, eu falo para você, olha, vai lendo, começa lendo pelos Salmos, que eles são muito lindos, e ali Deus vai abrir o seu entendimento e vai se revelando a você. Começa pelos Salmos, e depois você vai lendo outros versículos, e Deus vai abrir o seu entendimento, e vai falando com você, e vai se revelar a você, e vai mostrar quem Ele é. Porque Ele é todo poderoso para aceitar todos aqueles que o buscam, em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a todos. Esta é a palavra de Deus que eu tinha que trazer para você hoje. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo de Deus fale aos corações de quem Ele assim o desejar. Se você precisa de oração, manda uma mensagem no meu WhatsApp privado, que ali eu vou colocar seu nome no livro de oração. Ou se o pessoal do Face também manda uma mensagem lá que eu vou estar colocando o seu nome no livro de oração. Fique na paz, fique com Cristo, em nome do Senhor Jesus.